Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar. Aliás, é bom dizer que Deus sempre quer nos falar, mas respeita a nossa liberdade. Se nós não quisermos ouvir Deus, Ele não vai nos obrigar. Mas Ele sempre quer nos falar através do Evangelho. Eu transmito diariamente nos meus endereços eletrônicos a liturgia da palavra da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. E de forma até antecipada para ajudar, auxiliar os meus irmãos católicos que preparam as celebrações da palavra, ou mesmo celebração eucarística, que não tem muito acesso a sites que informam sobre os ritos. Liturgia de 5 de abril de 2023, que eu transmito no meu blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6/. 5 de abril é quarta-feira. Estamos na Semana Santa. A cor dos paramentos litúrgicos é roxa. No rito da celebração temos o prefácio da Paixão 2, número 2, e o ofício do dia, segundo o site Nova Alianca. Antífona da entrada. Ao nome de Jesus todo joelho se dobre no céu, na terra e na mansão dos mortos. Pois o Senhor se fez obediente até a morte, morte de cruz. E por isso Jesus Cristo é Senhor na glória de Deus Pai. Filipenses, carta de São Paulo, capítulo 2, versículos 18 e 11. Oração do dia. Rezemos. Ó Deus, que fizestes vosso Filho padecer o suplício da cruz para arrancar-nos a escravidão do pecado, concedei aos vossos servos e servas a graça da ressurreição por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Primeira leitura, leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 50, versículos do 4º ao 9a. O Senhor Deus deu-me língua adestrada para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos. Não lhe resisti, nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto dos bofetões e cusparadas. Mas o Senhor Deus é o meu auxiliador. Por isso não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Ao meu lado está quem me justifica, alguém me fará objeções? Quem é meu adversário? Quem é meu adversário? Aproxime-se. Sim, o Senhor Deus é meu auxiliador. Quem é que vai me condenar? Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial. Salmo 69, versículos 8º ao 10º, 21 BCD ao 22, 31, 33 a 34, refrão 14 CD. Respondei-me pelo vosso imenso amor, neste tempo favorável, Senhor Deus. Repitamos! Respondei-me pelo vosso imenso amor, neste tempo favorável, Senhor Deus. Por vossa causa é que sofri tantos insultos, e o meu rosto se cobriu de confusão. Eu me tornei como um estranho a meus irmãos, como estrangeiro para os filhos de minha mãe. Pois meu zelo e meu amor por vossa casa me devoram como fogo abrasador, e os insultos dos infiéis que vos ultrajam recaíram todos eles sobre mim. Respondei-me pelo vosso imenso amor, neste tempo favorável, Senhor Deus. O insulto me partiu o coração. Eu esperei que alguém de mim tivesse pena,
Procurei quem me aliviasse e não achei. Deram-me fel como se fosse um alimento, em minha sede ofereceram-me vinagre. Respondei-me pelo vosso imenso amor, neste tempo favorável, Senhor Deus. Cantando, eu louvarei o vosso nome e agradecendo exultarei de alegria. Humildes, vede isto e alegrai-vos, o vosso coração reviverá se procurardes o Senhor continuamente, pois nosso Deus atende à prece dos seus pobres e não despreza o clamor de seus cativos. Respondei-me pelo vosso imenso amor, neste tempo favorável, Senhor Deus. Repetamos, respondei-me pelo vosso imenso amor, neste tempo favorável, Senhor Deus. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho, que foi escrito pelo apóstolo São Mateus, ou Levi, capítulo 26, dos versículos 14 a 25. Salve Cristo, luz da vida, companheiro na partilha. Salve Cristo, luz da vida, companheiro na partilha. Salve nosso Rei. Somente vós tendes compaixão dos nossos erros. Somente vós tendes compaixão dos nossos erros. Salve Cristo, luz da vida, companheiro na partilha. Salve Cristo, luz da vida, companheiro na partilha. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa junto com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 apóstolos. Enquanto comiam, Jesus disse: em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e, um por um, começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: tu o dizes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Vamos à liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Santini colocou o título de sua liturgia comentada: Vou celebrar a ceia em tua casa, retirado de Mateus 26, versículos do 14 ao 25. Deixemos de lado o filho da perdição e prestemos atenção à presença do Senhor em nossa mesa, celebrando conosco a ceia pascal. A narração é de Lev Gillette. Vejamos o texto de Lev Gillette. Jesus e os 12 estão presentes na Alia, o quarto de cima, em torno da mesma mesa. Prolonga-se este crepúsculo de março ou abril. Lâmpadas rituais foram acesas, o sol desapareceu, mas lá fora, sobre as colinas, sobre os campos, ainda se espalham
rastilhos de suave luz. Mas a noite cai, e quando um dos 12 sai, ela já veio. A ceia pascal chega ao fim. Foram cumpridos os ritos prescritos. As conversas se amortecem e param. Aqui e ali, algumas palavras ditas a meia voz ainda se fazem ouvir. Depois, o silêncio. A voz do mestre se eleva, ele pronuncia palavras que ninguém pudera prever, que jamais tinham sido ouvidas. Ao refazer com um pouco de pão e uma taça de vinho certos gestos simples de todos os dias, ele lhes comunica uma significação nova. Fala de seu corpo dado e de seu sangue derramado para a remissão dos pecados. O mestre ergue os olhos ao Pai, enquanto suas mãos se elevam um pouco e depois se estendem com recolhimento contido para elementos de oblação, num gesto que sobriamente aponta e abençoa. Agora o mestre abaixa os olhos semicerrados para a mesa dos apóstolos. Ele depôs suas 2 mãos sobre a mesa. É o dorso das mãos que repousa. Estende-se sobre a madeira. O interior das mãos está aberto, apresentando aos apóstolos. Assim as mãos estão estendidas para eles. É um gesto de generosidade, um gesto de convite. A expressão do olhar do mestre corresponde ao gesto, o olhar, os lábios, cujos cantos não estão sem tristeza, a cabeça ligeiramente inclinada, tudo no Senhor contribuiu de modo indizível para exprimir o apagamento, o abandono, a oferenda. O Salvador doa, ele se doa, todo inteiro ele é dom. O mestre se levanta e eis que, tendo nas mãos o prato e a taça, ele se aproxima de cada um dos discípulos, um após o outro. Tomai, conforme Mateus 26, 26. A cada um, ele pronuncia em voz baixa uma frase que os outros não podem ouvir. E só é compreendida por aquele a quem é dita: eu estou lá, também eu. Vejo-me presente entre os discípulos. Irei tomar o que me é oferecido? Terei eu esta presunção? Que palavra secreta o mestre me dirá? Hesito e depois eu me decido. Avanço um pouco e espero. O mestre se aproxima de mim, ergue os olhos. Envolve-me com apenas um olhar rápido. De novo ele abaixa os olhos. Estende-me os dons que ele oferece a todos e, quando eu os tomo, ele me diz, como em um murmúrio: se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Irmãos e irmãs, que belo texto de Lev Gillette. Orai sem cessar. Preparas uma mesa para mim. Salmo 23, versículo 5. Vamos agora ao Santo do Dia. Santo do Dia eu pesquisei no site do Vaticano. São Vicente Ferrer, presbítero, é santo do dia 5 de abril. São Vicente Ferrer. Vicente Ferrer era espanhol e um ilustre pregador. Não por acaso era dominicano. Durante o grande cisma do Ocidente, iniciado em 1378, trabalhou com afinco na unidade da Igreja e pela restauração dos bons costumes.
falecendo durante uma viagem, foi canonizado pelo Papa Calixto III em 1458. A respeito do próximo, exerça estas obras 7 disposições. Exerça estas outras 7 disposições, melhor dizendo. Tenha compaixão, alegria jubilosa, tolerância paciente e perdão das injúrias, afabilidade repleta de boa vontade, respeito humilde, concórdia perfeita, doação de sua vida sob o exemplo de Jesus. Como ele, você estará pronto para doar-se aos seus irmãos. Escritos de São Vicente Ferrer, filho de um tabelião de Valência. Ainda antes de nascer, sua mãe teve um sonho, um pressentimento sobre a grandeza de seu futuro. Aos 17 anos, reconheceu sua vocação e entrou para a ordem dominicana. Após seu ciclo de formação, lecionou lógica, filosofia e teologia na universidade e começou a colaborar com o cardeal aragonês Pedro de Luna, braço direito de Clemente VII, primeiro falso papa em Avignon, e por sua vez futuro falso papa Bento XIII. Não se deve confundir com o pontífice romano Bento XIII. No civil, Pedro Francisco Orsini, que subiu ao trono de São Pedro em 1724. Em 1378, faleceu Gregório XI, o Papa que, após 70 anos, levou novamente a sede papal de Avignon para Roma. O sucessivo conclave, influenciado pelo descontentamento popular cada vez mais forte, elegeu o arcebispo de Bari, que se tornou o Papa Urbano VI. No entanto, ele se mostrou logo hostil para muitos cardeais, alguns dos quais fugiram e elegeram outro pontífice, Clemente VII, que voltou a se estabelecer em Avignon. Daí o cisma. Em torno dos dois papas nascem 2 partidos políticos, os estados se dividem e a Europa cai em um período de profunda crise e incerteza que durou quase 40 anos. Em 1409, para resolver os contrastes entre os 2 papas, realizou-se um concílio em Pisa, no qual foi eleito um terceiro pontífice, Alexandre V. Este foi o momento mais doloroso da história. Somente com o Concílio de Constança, convocado em 1417, e mediante a intervenção do imperador Sigismundo, voltou-se a unidade com o novo Papa Martinho V. Naquele contexto, em 1398, Vicente Ferrer foi o confessor do Papa Bento XIII, em Avignon. Em sonhos, o futuro santo recebeu do Senhor a missão de partir para pregar e evangelizar por 20 anos toda a Europa, da Provença de Piemonte e Lombardia, mas depois voltou novamente para a França e a Espanha. Vicente se locomovia montado em um burro sob a chuva e o sol, o calor do verão e o inverno rigoroso. Ele se protegia apenas com o hábito dominicano, longo, e também cobria seus pés descalços. Vicente começou a ser seguido por clérigos e camponeses, nobres e teólogos, homens e mulheres, crianças, aos quais pedia para seguir uma regra e usar um hábito preto e branco. O que mais os atraía era a paixão, o fogo com o qual Vicente pregava, alternando seus sermões com piadas, invectivas e anedotas de viagem. Enquanto a situação da igreja piorava, as palavras de São Vicente Ferrer se tornavam proféticas, a ponto de merecer o título de anjo do Apocalipse. De fato, acostumado com as visitas do demônio, Vicente falava do iminente fim do mundo e dos eventos prodigiosos que o precedem, do retorno de Elias e da necessidade de se converter para salvar a própria alma. Suas afirmações causavam temor, mas não deixavam de lado
a mortificação corporal mediante o jejum contínuo e a privação do sono para dedicar mais tempo à oração. São Vicente Ferrer morreu como viveu, em viagem, mas já era venerado como santo. A ordem dominicana o recorda em outra data, 5 de maio. Outro santo do dia 5 de maio. Santa Irene Virgem Mártir é venerada em 5 de maio, aliás, em 5 de abril. Outro santo de 5 de abril. Santa Irene, Virgem Mártir. Virgem Mártir, nós vamos falar um pouquinho sobre ela. Paz, caridade e pureza. Com estes nomes, as 3 irmãs mártires foram batizadas em Tessalônica no ano 304, sob o governo de Dulcésio, durante as perseguições de Diocleciano. Irene foi martirizada por ter escondido as sagradas escrituras da lei e por não comer o alimento oferecido aos deuses. Santa Irene, rogai por nós. Shalom Adonai, uma fala do hebraico, Shalom Adonai, é um termo do hebraico, significa a paz do Senhor. O Senhor aí é Deus, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo é crescendo. E El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, que você pede, que você ora, que você suplica. Ele proverá se for para o seu bem. Deus não vai lhe dar algo que fará mal a você. Então, se for para o seu bem, ele proverá, ele providenciará. Como diz o professor e escritor de mais de 100 livros da história da Igreja Católica, Felipe Aquino, Deus pode nos dar 3 respostas: sim, não ou espere. Agora eu clamo do aramaico para o português: Maranatá, vinde Senhor Jesus. Ou como dizem nossos irmãos separados, Maranata. O significado é o mesmo: vinde Senhor Jesus, vem Senhor. É a segunda vinda de Jesus, a parousia, quando nós todos seremos julgados. Juízo final. Vivos e mortos. Algo cósmico, inenarrável, inefável, vai acontecer. Não sabemos o dia nem a hora, por isso temos que estar preparados. É só abraçar a graça de Deus, aquele que se humanou, sofreu, morreu e ressuscitou por nós. É simples, só tomar posse dessa graça, nos penitenciando, voltando para Deus, nos convertendo ou reconvertendo. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco, meu Jesus.